acolhedor e muito charmoso. Família Giani, da nossa família para a sua família. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Desktop, sempre ao seu lado. Assine já. 0800 100 0102. Carlos Henrique. Olá, meus amigos, estamos chegando com mais um Nossa Área para você. Sejam todos bem-vindos. Comigo e com o timaço de Carlos Batista falando em esportes a partir de agora até o meio-dia. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. O elenco da Ponte se reapresentou na manhã desta terça e deu início à preparação para o jogo contra o Náutico. Marcelo Fernandes espera contar com os retornos de Léo Oliveira, Serginho e Sérgio Rafael. Vitória no sábado garante a Macaca de volta à Série B. Diretoria divulgou mais de 4.000 ingressos adquiridos. Com menos tempo de preparação, o elenco do Guarani se reapresenta nesta terça no Brinco. Bugre volta a campo sábado contra o Brusque, podendo encaminhar o seu retorno à Série B. Matheus Costa ultrapassa Maurício Souza e Marcelo Fernandes em vitórias conquistadas na temporada. Atual treinador soma 5 triunfos em 8 jogos pelo Bugre. Dembélé foi eleito o melhor jogador do mundo. Atacante do Paris Saint-Germain conquistou o tradicional troféu após temporada com números expressivos e a conquista da Champions League. Rafinha ficou em quinto e Vini Júnior 16º. Ex-goleiro Neneca morre aos 45 anos por infarto. Ídolo do Santo André, América Mineiro e Botafogo de Ribeirão Preto, ele era o atual gerente de futebol do União Rondonópolis. Passou mal durante uma partida das categorias de base do clube. Neneca também atuou no Guarani no ano de 2015. Internacional encaminha a contratação de Luiz Ubeldia em São Paulo. Definição ocorreu após uma reunião virtual realizada nas últimas horas entre diretoria do clube, o Internacional no caso, e o staff do argentino. 971021493. Mande a sua mensagem para cá. Participe do programa Mensagem de Texto, porque daqui a pouquinho eu leio e mando ela pro ar. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, sempre ao seu lado. Assine já. 0800 100 0102. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Precisando de peças para seu carro? Passe na Rocha Autopeças. Encontre tudo em peças mecânicas, para nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Faça sempre a revisão preventiva de seu veículo. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a Macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play.
Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Mande a sua mensagem para cá. Já eu vou ler. Tem bastante, graças a Deus. Vem aí o Derby 212, o jogo da decisão. Ponte Guarani no último confronto do quadrangular final da Série C. Dia 11 de outubro, 17 horas, no Moisés Lucarelli. Todos os movimentos dos times para a disputa, a história da maior rivalidade do interior de São Paulo, os gols, as vitórias, as derrotas, os personagens de cada jogo e entrevistas com personalidades, ex-jogadores e, claro, a opinião dos comentaristas. Derby 212, Ponte Guarani, dia 11 de outubro, 17 horas, no Moisés Lucarelli. Tudo em destaque aqui, com a equipe esportiva de maior audiência do interior eleita para o hall de notáveis da ACESP. Derby é na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Cortag 30 anos, com você construindo o mundo. Acesse cortag.com. Clínica Upman. Para melhorar o seu desempenho sexual de verdade é na Clínica Upman. WhatsApp 0800 591 2223. Sínvia, 20 anos de experiência em estudos remunerados com medicamentos. Acesse agora pesquisacampinas.com.br. Boteco do Fortão, lugar de mesa cheia, comida de verdade e cerveja trincando de gelada. Confira no Instagram, @Boteco do Fortão. Union Proteção Veicular, a proteção que mais cresce em Campinas e região. Ligue 19 99977 9029. E aniversário Sodimac, tudo para construir, reformar e decorar com os melhores preços do ano. Pessoal perguntando aqui se choveu em Jundiaí. Choveu muito. Em muitas regiões a energia deixou de acontecer. Muitas quedas de árvores. Foi um caos. Em casa, graças a Deus, não tivemos problemas. Mas boa parte da cidade teve problemas. Eu lamento muito. Espero que você, caso aconteceu com você, que tudo esteja o mais rápido possível normalizado. Bom dia, CH. Para o Guarani só importa subir para a Série B. Ser campeão da Série C é a mesma coisa de dançar forró com a irmã. Não tem graça nenhuma. Rogério de Hortolândia, eu discordo de você, mas respeito sua opinião. Vai ter sorteio de ingressos para sábado no programa do Batista? Vai. Fique ligado. Me tira uma dúvida, nessas dívidas da Ponte Preta que foram reveladas, o atual presidente Eberlin, incluído o mandato anterior dele também, até quando retroagiu essa revelação de contas, Alê? Inclusive da gestão anterior dele. Tá tudo no bolo. Boa tarde, equipe Bandeirantes. Moro em Ubatuba, sou torcedor da Ponte. Gostaria de saber se uma vitória da Ponte contra o Náutico e uma derrota do Guarani, a Ponte garante o acesso da Série B. Manda um abraço para o meu amigo de Itatiba, Bruninho, grande Bruninho. O Bruninho não é bugrino roxo, mas é meu amigo, Fábio Poiani. Aonde que você mora aí em Ubatuba? Minha juventude toda, eu a cada 4 meses eu ia para Ubatuba e ficava 30 dias lá de férias. Outros tempos, né, Leandro? Outros tempos. Quando a responsabilidade era bem menor do que as responsabilidades de hoje. Eu adoro Ubatuba e confesso, depois da duplicação ali da rodovia dos Tamoios, eu nunca mais fui para lá. Eu tenho muita saudade. Adoro Ubatuba. Aqui mandando o Adilson Souza o vídeo de outro ângulo do pênalti do Mirandinha. Tá bom. Vou ver aqui. Vi hoje a reportagem do Náutico que Marco Antônio saiu do time por ter assinado pré-contrato com o CRB. Abimael Costa. Ontem à tarde o Pedro Piscinato trouxe essa informação no programa da tarde. Amigo CH, o dia que realmente Dembélé for o melhor jogador do mundo, eu abandono o futebol. No Barça, nem no time B esse cara jogou. Essa bola de ouro perdeu totalmente a credibilidade. Abraço e bora macaca. Marcelo Pimentel. É o que acontece.
Eu também discordei da votação, mas o que pesa muito, viu, Marcelo? É o número de conquistas do atleta na temporada. E o Dembélé, cabeça a cabeça com o Yamal, ganhou a Champions. Isso tem peso. Não adianta, tem peso. Bom dia, Gleger falava que o Náutico era o melhor da Série C, postulante ao título. Acho que se enganou. Paulo Bonfim. Eu também falei, viu, Paulo Bonfim? Eu também falei. E continuo dizendo que é um time muito forte. Mas na fase decisiva aí, pipocou. Essa é a grande verdade. Quem diria que o Guarani está no caminho da classificação e volta para a Série B? Só precisa ter os pés no chão e jogar bola. Claro, Donizete, do Jardim Conceição. Vamos lá. Bom dia, vi os melhores momentos do Guarani e Brusque. Vi que aquilo nunca foi pênalti. Que garfada, Alexandre. Alexandre. E como ficou o torcedor que caiu no poço? Já se curou com a camisa autografada por tantos craques? Está registrado. Sem comentário. Sem energia elétrica em Itatiba, mas não perdemos os programas. Aparelho ligado no carro. 12 volts para 110. Abraços, Carlos Matozinho. Você é muito especial, cara. Você é um torcedor, um ouvinte da gente que todos nós aqui gostamos muito, viu, Carlos? Obrigado. Ele mandou a foto aqui da gambiarra dentro do carro. Que figura. Se a Ponte ganhar e os irmãos empatarem, sobem os dois no sábado. Tandy Negrão, verdade. Sua bola de cristal falhou, Ronaldo do Chapadão. Sabe o que acontece? Eu não fico em cima do muro, né, cara? Eu vou errar, eu sou um ser humano. Mas não terminou o campeonato ainda, tá? Não terminou. Então, como diria o profeta, lá do cume da Serra do Brasil. Aliás, o oráculo teve muito trabalho de domingo para essa madrugada. Muita chuva na região de Jundiaí. Boa tarde, é o Batata. Fala, Batata. Essa diretoria do Náutico chora muito. Os caras querem subir na marra. A Ponte foi prejudicada nos 3 primeiros jogos e nem por isso chorou. Abraço. Mas foi pênalti do Lucas Cândido no atacante Samuel do Náutico. Essa é a minha opinião, né? O torcedor pontepretano verdadeiro tem a obrigação de lotar o Majestoso no sábado. Manda um abraço aí para Emanuele Matheus, minha filha que está sintonizada. Valeu, Valnei Matheus. Obrigado pela mensagem. Boa tarde, equipe Nota 10. Muito obrigado. Notícias do handebol do Guarani. Amanhã o time infantil feminino jogará a 4ª etapa do Festival da Liga de Handebol do Interior em Botucatu. Botucatu, terra do meu tio. Seu Mário, irmão do meu pai, já falecido. Tentará manter a primeira colocação do seu grupo. A delegação sairá às 5 horas da manhã na frente da loja do Guarani. Professor Milton, boa sorte, Milton. Que traga a vitória para a cidade de Campinas. Olá, CH. É o fim da picada do discurso do Náutico por parte de torcedores e dirigentes. Não se conformam da derrota do Timbu para um time sem salários há 100 dias. Juro que queria entender o exercício mental para saber qual é a ligação de uma coisa com a outra. Afinal, apesar do dinheiro ser importante, existe uma palavra mágica nisso. Propósito, comprometimento, honra. E esse elenco da Ponte está tendo. Renato Grácia. Belas palavras, Renato. Concordo 100% com o que você está falando. Muita saúde para você. Torcendo pelo acesso dos dois de Campinas. Josivan Cavalcante, de Leme. Cara... A gripe não tá querendo ir embora, viu? Mas estou melhor. Na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. Abraços, Carlos Henrique. Tô ligado, Paulo Santos. Valeu, Paulo. Obrigado pela mensagem. Em Campinas, 11h44 agora. É matador dentro da área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da Ponte na Band. Hoje com Pedro Piscinato. Fala, CH. Após vencer o Náutico no último sábado, o elenco da Ponte Preta ganhou 2 dias de folga e se reapresentou hoje pela manhã para dar início aí à preparação para novamente encarar o Náutico, mas desta vez aqui no Moisés Lucarelli, aqui em Campinas. Para essa partida, o técnico Marcelo Fernandes vai aguardar um retorno do departamento médico
para saber se poderá contar ou não com o Léo Oliveira. Ele que saiu com uma lesão muscular na partida contra o Brusque, não enfrentou o Náutico lá nos aflitos e agora vai ser reavaliado pelo departamento médico. O Marcelo Fernandes não tem nenhum desfalque por suspensão. O Arthur era o único jogador pendurado da Macaca, não recebeu o terceiro cartão amarelo lá em Recife, portanto, fica novamente à disposição do comandante da Macaca. E essa partida do próximo sábado, muito importante, a Macaca pode garantir o acesso à Série B já neste sábado, com 3 rodadas de antecedência. É claro, se ganhar, a Ponte Preta se garante na Série B do ano que vem e, de quebra, ainda vai disputar a final desta edição da Série C. No caso de um empate contra o Náutico, a Ponte Preta teria que torcer para o Brusque e vencer o Guarani para se garantir de forma antecipada na Série B. E o técnico Marcelo Fernandes convocou a torcida, chamou toda a nação pontepretana para estar presente neste próximo sábado no Majestoso. Rapaziada, o que eu queria passar para todos vocês aí, quem tá falando é o Marcelo Fernandes. Eu queria muito, mas muito, na humildade que esse grupo tá fazendo, não só esse grupo e todos os funcionários da Ponte Preta, eu queria fazer um pedido à nossa torcida. Que a nossa torcida lotasse o Majestoso no próximo sábado, que a gente esgotasse os ingressos, pois vai ser um jogo muito difícil, mas muito importante, que falta esse passo pra gente. Sabe, se Deus quiser, sábado eu quero ver o Moisés cheio. É um pedido não só meu, mas de todos os jogadores, pois vocês fazem muita diferença quando estão com a gente. Então a gente pede encarecidamente, com toda humildade, que todos vá ao Moisés Lucarelli, lote o estádio, que dê aquela força que sempre nos deram, para que a gente faça um jogo dificílimo e consiga um grande resultado. Abraço a todos. Então é isso, CH. A Ponte Preta se reapresentou hoje pela manhã, dando início aí à preparação para encarar o Náutico nesse jogo importantíssimo da Macaca, o jogo mais importante do ano até este momento, CH. Obrigado, Pedro. Deixa eu passar aqui umas informações, o pessoal está pedindo. Vou ver se eu consigo abrir aqui. Eu sei que para você que quer comprar ingresso para o jogo da Ponte, você tem que entrar no site pontepreta.futebolcard.com. Manda para lá, né? Acessa e lá tem os preços, né? A arquibancada eu sei que é 40/20, não muda. 40/20 e 20/6. A vitalícia eu sei também que é 120/60. E outro também, o outro preço eu não guardei de cabeça aqui porque eu perdi a publicação. Tá bom? É pontepreta.futebolcard.com. Você pode comprar ingresso, o pessoal que está perguntando está respondido. Bom dia, torcendo para os dois subirem, Guarani e Náutico, Luiz Bugre. Se a Ponte ganha do Náutico, não está garantido a vaga na final, ainda faltam 2 jogos. O Guarani tem chance se ganhar todos os jogos também, inclusive o derby. Felipe, é só você fazer a conta, meu amigo. Tem, claro que se ganhar do Náutico, elimina o Náutico. Chega a 12. Se o Guarani ganhar, vai a 9. Nós não estamos colocando que se a Ponte ganhar, ela vai para a final do campeonato. Mas ela sobe com 12. Não tem jeito, é só você fazer a combinação, Felipe. Né? A combinação de resultados. Então. E aí o Batata tá bravo comigo que eu falei do pênalti do Lucas Cândido. Uma coisa não inviabiliza a outra. E o goleiro não era para ser expulso? Era. Também foi outro lance. Como eu tô aqui respondendo colocações sobre o pênalti, mas também teve o lance do Muriel, que saiu da área, simulou uma falta que ele teria tido uma carga nas costas do Rodrigo que nem relou no jogador. Então, efetivamente, arbitragem muito ruim, né? Arbitragem muito falha, muito problemática. Enfim, vamos em frente. Em Campinas, 11h49 agora. Ali eu tava dentro da pequena área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre da Band. Breno Beretta. De reapresentação no Guarani, à tarde os jogadores
vão treinar a parte física e amanhã começam os treinamentos com bola, de olho na equipe do Brusque mais uma vez, só que o jogo é fora. Amanhã o Guarani vai inclusive treinar num gramado sintético na cidade de Louveira, depois quinta-feira treina no Brinco, viaja para Santa Catarina e na sexta-feira treina no CT do Barra, mais uma vez em gramado sintético, para os jogadores bugrinos tentarem se adaptar o mais rápido possível para essa partida de sábado. O técnico Matheus Costa falou na entrevista coletiva a respeito do Kelvin, né, que vem sendo um jogador muito importante no meio-campo do Guarani. Kelvin é um atleta que eu já acompanho há um tempo. O ano passado eu tive a oportunidade de enfrentá-lo, ele ainda fazendo uma transição base profissional no Juventude, que era a equipe que ele estava, e eu tive 3 oportunidades de enfrentá-lo em 2, 3 meses, no término do ano passado para o início desse ano. E é um jogador que naquele momento já me chamava muita atenção, e naquele momento eu já busquei a possibilidade de trabalhar com ele. Não deu certo. Coincidentemente, quando eu chego aqui no Guarani, ele já estava aqui. E é um atleta de alto nível cognitivo, além de toda a qualidade. Então, a gente trabalha muito esses aspectos. Ele proteger a defesa na frente dos zagueiros, ou ele fazer uma situação de 3 zagueiros, ele fazendo esse jogador de centro. Para o jogo de sábado, a gente não sabe ainda se o Cicinho vai ser liberado pelo departamento médico, está com problema na coxa, assim como o Dentinho, que tem um entorse no tornozelo. Mas se o treinador quiser repetir a mesma formação que venceu o Brusque no último domingo, ele pode repetir. Ou mesmo, eu não sei se ele vai optar por um esquema com 3 zagueiros, como ele fez diante do Náutico e venceu fora de casa. Valeu, CH! Valeu, Breno. Obrigado pelas suas informações aqui. E o Rogério do Ouro Verde está dizendo: a Ponte está na final se ela chegar aos 13 pontos. Pensando na última partida, porque com certeza não, a probabilidade de Ponte e Guarani chegarem na última rodada com a possibilidade de quem vencer vai para a final, você tem razão. Porque se o Guarani ganha do Brusque agora, vai a 9. Aí recebe o Náutico, vai a 12. Só que a Ponte vai jogar com o Brusque eliminado, podendo ir a 15, antes da última partida. Então vamos aguardar o que vai acontecer. Eu acho que nesse final de semana a gente vai ter um indicativo muito legal de como as coisas ficarão. Na outra chave não tem nem jeito de fazer previsão. Tá todo mundo com 3 pontos em 3 partidas, só houve empate. Tem lá a história dos gols marcados, cartões amarelos, mas todo mundo tá com 3 pontos. Então ali na outra chave, quem chegar a 7 pontos pelo equilíbrio, eu acho que vai conseguir subir. Agora desse lado tá muito mais equilibrado. Muito mais equilibrado. E o Náutico vem com novidades aí para enfrentar a Ponte. Né? Lembra do Paulo Sérgio, atacante? Eu acho que não é um grande reforço assim, mas o pessoal lá do Pernambuco acha. E o Carlinhos também deve estar de volta. Mandaram o meu campista lá, que agora fugiu o nome, embora, o Marco Antônio, que ele assinou antecipadamente com o CRB, e o pessoal tá dando um choque de gestão lá para ver se a coisa reage. Mas eu acho que já foi. Pode até conseguir a segunda vaga, mas já foi. Acho muito complicado, não é? Que o empate contra a Ponte é terrível também. Então, vamos aguardar o que vai acontecer. O Guarani está na dele. Eu acho que essa ida com dias de antecedência para dar pelo menos fazer um reconhecimento da grama sintética é importante, porque o jogo muda, fica muito mais rápido. Eu acho que o Guarani está fora de campo fazendo tudo que é possível para dar conforto, estrutura e condição para esse time voltar para a Série B. Agora resta dentro do campo o time corresponder como tem correspondido. Tá bom, gente? 11h54 agora.
O mercado imobiliário tem seu espaço na Rádio Bandeirantes. Os principais lançamentos, oportunidades de investimentos, entrevistas especiais e tudo que envolve esse importante segmento. Circuito Imobiliário, com Gustavo Frison. Toda sexta às 10 da manhã, com reapresentação aos sábados às 10 horas, na Rádio Bandeirantes FM 85,7. Oferecimento LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas. Já conhece o novo aplicativo da Rádio Bandeirantes? Baixe agora e ouça o nosso conteúdo em qualquer lugar. Jornalismo com credibilidade e isenção, transmissão dos jogos de Ponte Preta e Guarani e as principais informações da nossa região. Disponível na Google Play e na Play Store. Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você. Fechada com a verdade. As novelas turcas estão de volta à tela da Band TV, do jeito que você gosta. Não perca nenhum capítulo de Cruel Istambul. Uma história repleta de segredos, traições, sede de vingança e muitas reviravoltas. Cruel Istambul, de segunda a sexta, às 8:30 da noite, na Band TV e no Band Play. Rádio Bandeirantes, cada vez mais ouvida e mais presente na sua vida. Sintonize no FM e, se você preferir ou estiver fora de alcance das ondas do rádio, ouça no aplicativo Band Play no seu celular, ou no YouTube, ou no site radiobandeirantes.com.br. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Assine já. 0800 100 0102. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. A Rádio Bandeirantes está no Instagram. Segue a gente lá. @Rádio Bandeirantes Campinas. Nossa área. Na Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Desktop, sempre ao seu lado. Assine já. 0800 100 0102. Já sabe da novidade Desktop? Com o novo plano de celular, você escolhe entre 15 ou 20 GB para navegar, ter acesso ilimitado ao WhatsApp e ao Waze e ainda faz ligações à vontade para todo o Brasil. Tudo isso a partir de apenas R$ 39,99 por mês. E você ainda retira seu chip grátis em uma das lojas Desktop. Ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Consulte termos e condições. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Chegando com o Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes, e hoje é dia de conhecermos os primeiros semifinalistas na Libertadores e também da Copa Sul-Americana. Pela Libertadores da América, tem o duelo argentino entre Racing e Vélez. Primeiro jogo foi 1-0 para o Racing. Hoje o jogo será na casa do Racing às 7 da noite. Lembrando que amanhã tem o Palmeiras contra o River e na quinta-feira São Paulo e LDU, Estudiantes e Flamengo. Já pela Copa Sul-Americana, hoje tem Brasil em campo. O Fluminense joga logo mais às 9:30 da noite no Maracanã contra o Lanús. No primeiro jogo, o time argentino venceu pelo placar de 1-0. Amanhã será a vez do Atlético Mineiro entrar em campo contra o Bolívar. Destacando agora Campeonato Brasileiro, amanhã serão realizados 2 jogos válidos
pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, jogos atrasados. 7h30 da noite em São Januário, tem Vasco e Bahia, e na Arena do Grêmio tem Grêmio e Botafogo. Destacando também o Campeonato Brasileiro da Série B. Hoje, início da 28ª rodada, 7h30 da noite, tem Paysandu e Novo Horizontino. 9h35, Ferroviária e Goiás. Lembrando que o Novo Horizontino, neste momento, é o quarto colocado com 43 pontos. O líder é o Goiás com 48. Para finalizar, Campeonato Brasileiro da Série C, 4ª rodada decisiva quadrangular do Campeonato Brasileiro, portanto, da Série C. Os jogos no sábado e também no domingo. Sábado, 5 da tarde, Moisés Lucarelli tem Ponte Preta e Náutico. Em Santa Catarina, 7h30, Brusque e Guarani. No domingo, 4h30, São Bernardo e Floresta. E no domingo também, às 7 da noite, Caxias e Londrina. No grupo dos times de Campinas, a Ponte Preta lidera com 9. Se vencer, garante o acesso já no próximo sábado. O Guarani é o segundo colocado com 6 pontos. O Náutico é o terceiro com 3. E o Brusque é o lanterna sem ainda pontuar. Você está na Rádio Bandeirantes. No seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Nakata. Qualidade e confiança em qualquer caminho, você sabe. Nakata, pode contar.